Alberto e Fátima, cascatinhana do espiritismo. Casal que numa menção elogiosa aqui que traz a mensagem do Evangelho neste duo, né? Esse duo aí cristão, né? Que gostoso, viu? Ficaremos ouvindo aí uma noite toda. Eu não corro o risco mais de dizer o que disse uma vez numa cidade ao ver um grupo cantando. Iniciei querendo homenageá-los dizendo assim: meu Deus, se pudesse desencarnar e ser recebido por vocês cantando o plano espiritual. Eu queria dizer que eles teriam que morrer antes de mim. Eu prefiro não dizer mais isso. Que cantem por aqui. Mas cumprimentando a todos os nossos queridos irmãos que aqui estão, e cumprimentando desde já esta casa nos seus 13 anos, né, de existência, de fundação, de trabalho em nome do Espiritismo, com as portas abertas para receberem aqui aqueles que aflitos, desconsolados chegam, ou aqueles que querem de alguma forma trabalhar um espaço de convivência, né? Um momento, um local onde possam também desenvolver as suas atividades. Então os nossos cumprimentos aos diretores da casa, trabalhadores, voluntários, aos operários do bem que aqui militam em todos os departamentos e trabalhos que a casa tem, e particularmente nesse, né, de palestra pública, que é um momento de tratamento espiritual. A palestra pública, durante toda a palestra, independente do passe que deverá ser realizado ao final, e hoje Simone me disse que vai ser coletivo, né? Faremos as vibrações, mas durante toda a palestra, todos nós vamos sendo tratados, porque vamos trabalhando as nossas mentes, os nossos corações, os nossos sentimentos, e esta é uma terapêutica também do Espiritismo, que através do passe, da água magnetizada e da palestra pública realiza em nós o tratamento necessário. Mas que Deus nos abençoe, nos proteja, nos envolva neste clima de amor e de fraternidade. Costuma-se dizer que o mundo é movido pelas perguntas, pela curiosidade, pela busca, pelo que se quer conhecer. Mas naturalmente, quando vamos aprofundando os nossos conhecimentos e as nossas vivências no campo da experiência humana, vamos percebendo que se as perguntas movem o mundo, são as respostas que dão curso à vida. E as respostas, elas podem ser encontradas por toda parte, mas na verdade não podemos e não devemos nós nos submetermos a qualquer resposta, a mais imediata, a mais rápida ou a mais superficial. Devemos justamente buscar as respostas mais profundas, aquelas que nos levam a uma viagem interior, porque diante da proposta da filosofia oriental, muito próxima ao que o Espiritismo também nos ensina no capítulo do conhecimento de si mesmo e da reforma íntima, a pergunta nós vamos fazendo a todo instante, a qualquer hora, a qualquer momento, e devemos então continuar com as perguntas, porque se elas movem o mundo, essas perguntas então, sendo feitas a todo instante, elas irão movimentando e movendo o mundo que há em nós. E ao final da vida, ao final de tudo, da luta cotidiana, vamos então descobrir que as respostas às nossas perguntas éramos nós mesmos. A resposta é você. Cada um de nós detém as respostas que Deus colocou em nós. Fomos criados simples e ignorantes, mas Deus embutiu em cada um de nós as respostas necessárias para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para o nosso aperfeiçoamento.
A realização da autoconquista leva-nos então a buscar as respostas diante das perguntas que fazemos cotidianamente. E é interessante então que vamos percebendo que essas respostas vão sendo maturadas ou amadurecidas, tanto quanto nós vamos nos desapegando de variadas situações. E quando amadurecemos e nos desapegamos de antigos jeitos, modos de ser, nós vamos crescendo, amadurecendo, vamos então recapitulando experiências, vamos revendo os processos da nossa vida e da nossa convivência, e está então aí a arte da vida. A vida é uma arte. Dizia Deolindo Amorim, tribuno espírita baiano, dentre seus livros, um deles é o Espiritismo, os Problemas Humanos, e numa de suas palestras na região dos lagos, ele disse: viver é uma arte, a vida é uma arte, conviver é uma arte, a arte de viver e conviver lá fora, de acordo com os valores que nós aprendemos aqui dentro, mas não só aqui dentro da casa espírita, mas aqui dentro das nossas mentes, dos nossos corações. Recebemos uma figura interessante um dia desses pelo WhatsApp, e aparecia ali uma pessoa, um desenho, e diante dela, desta pessoa, uma borboleta, e essa borboleta então pergunta àquele ser: mas ainda continua triste? Sim. Olhe para frente. E então aquela pessoa pergunta: mas de que lado é a frente? E a borboletinha lhe diz: a frente é do lado de dentro. Então olhar para dentro, olhar para frente, buscar Deus, as respostas existentes em nós. Daí a nossa temática da noite, na proposta deste encontro para a comemoração dos 13 anos, a vida e a arte do autoencontro. Quais são as perguntas que temos feito atualmente? Movidos pela curiosidade, vivemos e convivemos no mundo. Muitas das nossas perguntas estão presas ou escravizadas aos nossos modos de ser, os chamados condicionamentos atávicos, costumes, os moldes, o sistema, o método que vamos utilizando para viver e conviver. A estruturação do ser humano, da criatura humana, na sua relação consigo mesmo, na sua relação com o outro, e na percepção do que conseguimos identificar na relação que o outro tem conosco. Surgem então muitas perguntas, a partir mesmo das perguntas que já fizemos dentro de uma proposta existencial e que o Espiritismo nos ensinou e nos explicou. Quem sou eu? Quem somos nós? De onde viemos? O que estamos fazendo aqui? Para onde vamos? Questões existenciais. Mas existem perguntas que estão então circunscritas à nossa vida cotidiana, e são perguntas baseadas justamente em escolhas, em tomada de posição. Vou ou não vou? Fico ou não fico? Faço ou não faço? Perdoo ou não perdoo? Desculpo ou não desculpo? Aceito ou não aceito? Então essa postura diante das escolhas que devemos fazer, e que também são perguntas que nos fazemos ou perguntas que fazemos ao outro, nos trazem naturalmente o crescimento, mas elas cada vez mais nos darão esta profundidade que estamos buscando nas respostas, quando nós estivermos buscando-as em nós mesmos. Está aí então esta chamada arte do autoencontro, o buscar-se, buscar a si mesmo, autoconhecer-se,
No livro Ser Consciente, de Joana de Ângeles, Edivaldo Pereira Franco, no último capítulo e no último item, quando Joana de Ângeles fala da conquista de si mesmo, ela assim apresenta esta oração, esta frase, ao dizer: a conquista de si mesmo está ao alcance do querer para ser, do esforçar-se para triunfar e do viver para jamais morrer. Vejamos que é uma tríade de binômios, né? A conquista de si mesmo está ao alcance do querer para ser, primeiro binômio, duas expressões, dois verbos, querer e ser. Do esforçar-se para triunfar, segundo binômio, e do viver para jamais morrer. Uma tríade de três binômios, e que nós faremos então a sustentação filosófica, né, das nossas palavras em cima dessa expressão de Joana de Ângeles. Temos perguntas, fazemos perguntas, queremos respostas, estamos buscando as respostas. Como estamos perguntando, como estamos buscando essas respostas, como estamos respondendo a nós mesmos, respondendo ao outro, respondendo à vida e naturalmente respondendo a Deus. Encontramos também uma expressão que diz assim: se você está com muitas perguntas, saiba que todas as respostas são Deus, e Deus está em nós. Vós sois o templo de Deus. Então as respostas estão em Deus, porque estão também em nós. Estando em nós, está neste Deus que nós estamos buscando, e que Joana de Ângeles chama de Deus interno, né? A presença de um Deus interno, D minúsculo, porque Deus, toda a sabedoria, o nosso Pai de misericórdia, está por toda parte, está em todos nós, em todo lugar, onipotente, onisciente, onipresente, justo, misericordioso, bom. Mas Deus está em nós. Então estas perguntas e estas respostas que nós estamos buscando e que devem nos levar nesta arte do autoencontro na conquista de nós mesmos. E a conquista de nós mesmos, a conquista de si mesmo está ao alcance. Interessante a Joana de Ângeles colocar que está ao alcance. Todos nós podemos alcançá-la. Faz parte do processo do crescimento, deste auto-mergulhar-se em si mesmo e nas profundidades de nós mesmos encontrarmos as respostas, que no primeiro instante podem ser respostas até que nos assustam um pouco. Me lembro de um amigo nosso dizendo que esta viagem, este mergulho que ele começou a fazer para dentro dele mesmo, ele se assustou. Eu perguntei por quê, e ele disse: encontrei dinossauros. Dinossauros internos, figuras que eu pensei não mais existir dentro de mim, mas elas estavam ali. Figuras mitológicas, cavernosas, primitivas. Uma vez que dentro do estudo da psique humana, sabemos todos nós que temos, né, os chamados arquétipos. Os arquétipos mentais, psicológicos, emocionais, desde o arquétipo original, o arquétipo tribal, os arquétipos medievais, as personagens que nós compomos na nossa existência física, das nossas reencarnações, das cavernas aos dias de hoje. E de quando em quando baixa em nós o homem e mulher das cavernas, baixa em nós o ser medieval, o ser histórico, antropológico, né? E essas figuras surgem-nos diante das nossas relações de convivência com o outro. E essas nossas posturas impulsivas e instintivas representam um material histórico que temos dentro de nós, cujo processo de autoconquista far-se-á, se fará mediante a nossa redescoberta ou a nossa reconstrução. Então Joana diz: a conquista de si mesmo está ao alcance, como se estivéssemos estendendo a mão para alcançar alguma coisa, como se estivéssemos sustentando os nossos pés para alcançar algo que está no alto. Então está ao alcance do querer para ser. O que nós queremos? Olha a pergunta aí. O que eu quero para mim? O que nós queremos para cada um de nós?
O que realmente estamos querendo na realidade da vida, entendendo-nos como seres imortais, seres reencarnantes, filhos de Deus, criados para a vitória, criados para a felicidade. Como trabalhar este querer? Porque a qualquer instante podemos dizer eu quero, mas é um querer que nem sempre está realmente ligado ao verdadeiro querer interno. Porque quando estudamos também toda a nossa construção psicológica, percebemos que também nós manipulamos situações, a chamada automanipulação psicológica. Tentamos muitas vezes nos enganar, nos escondemos em cavernas profundas, para verdadeiramente não nos identificarmos tais quais somos na realidade existencial. Mas eu ainda sou assim? Tenho esse egoísmo? Tenho esse orgulho? Tenho esses ciúmes doentio? Tenho esse jeito de ser atrapalhado? E que surge muitas vezes justamente nas situações pelas quais nós passamos, O jeito aparece, e aí o tal dinossauro impera. É o ser histórico, medieval, ou primitivo, ou cavernoso. Eu disse isso numa palestra, um moço me procurou no final e disse assim: o senhor disse que a gente é um ser cavernoso. Eu falei: somos. Caverna, buraco. Eu falei: pois é. Os buracos históricos, as cavernas profundas, este ser em que estamos nos debatendo, para conhecer o mundo, para nos entregarmos ao mundo melhor, ao mundo feliz, mas estamos ainda enfrentando os bichos, os bruxos, as figuras mitológicas. Se está mais difícil do que eu pensava. Muitas vezes nós dizemos isso: tem que enfrentar o bicho feio. A coisa é complicada, mas tem que partir para cima, Então nós já popularmente vamos dizendo certas coisas que querem justamente demonstrar isso. Querer para ser. Se eu quero, para atingir este ser que eu quero ser, já falamos aqui uma vez, vamos repetir, esta dualidade existencial, a luta para atingir este ser que eu quero ser, no enfrentamento deste ser que eu não mais quero ser e que insisto em ser. Ficou difícil ou não? A luta para ser este ser que eu digo que quero ser, mas enfrentando este ser que eu não mais quero ser e que teimosamente insisto em ser. No dizer de Paulo de Tarso: o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não mais quero, este sim é o que ainda eu faço. Então o querer para ser, querer progredir, querer realizar a arte da vida, obrigado querido, realizar o autoencontro, mas aprofundando, dessa vez veio outra pessoa trazer aprofundando-se neste ser existencial que sou eu. Por isso ela diz: querer para ser. Quem efetivamente somos? Porque trabalhamos muito as nossas necessidades do ser, as nossas carências, O que eu quero ser? O que nós queremos ser? Muitas respostas podem surgir. O que eu quero ser? Ser notado, ser visto, ser identificado, ser amado, ser valorizado. Ninguém me valoriza, não adianta eu fazer, ninguém vê, ninguém enxerga. Não são lutas que nós temos com as nossas carências deste querer que eu quero ser, para que o outro me valorize, para que o outro me veja, para que o outro me note, para que o outro realmente reconheça o valor que eu tenho. Então o nosso querer para ser está muito ligado a esta nossa estruturação deste ser que ainda tem as suas carências. Mas também eu quero ser melhor, quero ser feliz, quero ser alguém verdadeiramente adulto, e não a adultice do corpo físico, da maturidade orgânica, fisiológica, mas deste adulto espiritual, que entende a vida, que aceita as coisas, que sabe que muitas coisas são assim mesmo, que há perguntas que nós teremos pela vida toda e não conseguiremos a resposta, que há pessoas com as quais nós convivemos que parecem não ser verdadeiras perguntas,
e que esperamos respostas delas que parecem não nos chegar. E a gente diz: mas estou aqui, um dia vai, né? Um dia acorda, um dia liberta. E às vezes acontece aquela resposta que estamos esperando de alguém, de um filho, de um marido, de uma esposa, de um vizinho, de um amigo, de um aluno, de alguém. E quando a resposta vem, fala: até que enfim, já estava na hora, né? Às vezes também vem a cobrança em cima, né? A gente fica aguardando, quando a pessoa dá a resposta positiva, a gente ainda cobra, e ela agora já respondeu positivamente, deveríamos realmente valorizar. Então essa estruturação do ser, né, diante desse chamado do autoencontro, para que nós identifiquemos que se nós queremos ser felizes ou felizes, o outro também quer. Só que a maneira de felicidade que nós buscamos, ou de construção de nós mesmos, nem sempre e quase nunca é a maneira que o outro quer. Ele também quer ser feliz, mas do seu jeito, do seu modo, da sua maneira, dentro do que ele enxerga, do que ele vê, do que ele percebe, do que ele identifica. Para algumas coisas nós já acordamos, para outras não, e o outro também, para algumas coisas ele já acordou, para outras não. Há dois níveis do estágio da consciência humana, né? Segundo um psicólogo russo, Gurdjieff, quando ele diz que esses dois estágios estão ligados ao estado de adormecimento e o estado desperto, ou de despertamento. Fiat Lux, bateu o sininho, acordou, agora sim. Tem uma expressão que eu digo, que tem um amigo meu que fala, que mostra a minha idade: caiu a ficha. Nós estamos aí numa área tecnológica tão diferenciada, mas o caiu a ficha, não é? Ou plim, em cima, agora eu vi, agora eu enxerguei. Então este ser que diante do seu querer começa a trabalhar este ser que quer ser e este ser que não mais quer ser, diante da sua dualidade existencial, vivendo a arte da vida, vivendo e convivendo de acordo com os valores que aprendemos aqui dentro e aqui dentro. E este é o processo. Joana de Anjos diz então: a conquista de si mesmo está ao alcance do querer para ser. E qual é o segundo binômio? Do esforçar-se para triunfar. Não haverá um encontro deste querer com este ser sem esforço, porque só o esforço levará ao triunfo. Sem o esforço da busca, não há a alegria do encontro. Sem o esforço da busca, não há a alegria do encontro. Dolly Parton: se você quer o arco-íris, terá que aturar um pouco de chuva. Tem que ter esforço, tem que trabalhar, tem que usar a dinâmica da vida, as forças internas, as energias próprias, não só as fisiológicas, orgânicas do corpo físico, mas a energia mental, o sentimento, a emoção, encharcar-se nas águas da participação consigo mesmo. Ah, eu quero participar. Antes de participar, participe consigo mesmo. Porque quando a gente não participa de si mesmo internamente, querendo participar do mundo de fora do outro, a gente às vezes cansa. Quantas pessoas cheguei a encontrar, às vezes eu cansei de ser bonzinho. Quem procura ser bonzinho está querendo ser bonzinho com o outro. Se ao final desse processo diz que cansou, é porque antes de tudo não foi bonzinho consigo mesmo. Não percebeu as próprias fragilidades, o grau da sua força, da sua vitalidade, que todos devemos nos empenhar pelo outro, mas antes de tudo por nós mesmos. Estarmos preparados para servir, para desenvolver um processo de crescimento. Eu lembro sempre de Divaldo falando numa de suas palestras a respeito daquelas pessoas que chegavam à casa espírita e queriam ser logo médiuns da categoria do cisco de Deus, do Chico Xavier. Ah, mas eu acho que eu tenho uma mediunidade, pelo jeito.
Vou chegar a ser um Chico. E aí Divaldo então nos seus palestras diz assim: então pague o preço. E a pessoa diz: mas paga, isso tem um preço. E ali apresentava o Divaldo 3 preços: coma pouco, durma pouco, trabalhe muito. Eu falei: Jesus, no coma pouco já deu problema. Coma pouco, durma pouco e trabalhe muito. Então é um preço que a gente precisa realmente pensar se vai pagar ou não, não só dos médicos, é claro, mas de todos nós. Esforçar-se para triunfar. Zaqueu subiu a um sicômoro para ver Jesus, e ali permaneceu, perseverou, aguardando o mestre passar. Jesus percebeu e identificou que alguém ali estava voltado a um processo de mudança. Jesus tinha a percepção, né, espiritual, dos sentimentos, das emoções, dos pensamentos. Zaqueu, desce daí, preciso da tua hospitalidade. Maria de Magdala, quando ouviu Jesus a primeira vez falar aos patrícios romanos sobre o amor entregue, o amor doação, pensou consigo mesma, perguntou, questionou-se: que novo amor é este, apregoado por lábios tão divinos a pescadores tão singelos? Esforçando-se, tomou de uma barca tranquila, foi a Cafarnaum, em casa de Simão Pedro, e quando encontrou-se com Jesus, postou-se diante dele, de joelhos ao chão, e disse: Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora, e por isso venho ao vosso encontro. O autoencontro, o tomar uma barca na estrada de Cafarnaum para nos encontrarmos com Cristo interior em nós, diante da boa nova que já recebemos. A subida a um sicômoro, num processo de autoconquista, para que nos elevemos dos padrões terrenos, materiais, humanos, sensibilizando-nos com a proposta da espiritualidade superior, que se nos avizinha o coração e a mente, e nos convida a este processo de lucidez mental, de lucidez espiritual. Um esforço contínuo, continuado, cotidiano, ter as perguntas, buscar as respostas, entender as respostas que a vida nos dá, mas cada vez mais nos aprofundarmos nas respostas que somos nós mesmos, diante das nossas escolhas e daquilo que nos temos permitido viver. O esforço que nos levará ao triunfo. Um dos livros de Joana de Anjos, inclusive, chama Triunfo Pessoal, na sua linha psicológica. O triunfo pessoal, não o triunfo sobre o outro, ganhar a briga, ganhar a luta, sair vitorioso sobre o outro, o triunfo sobre si mesmo. O triunfo sobre esses chamados sentimentos que se agigantam dentro de nós, e que Joana de Ângeles, num de seus livros, identifica alguns deles como sendo os ciúmes, a inveja, a mágoa, o ressentimento, a ira, o rancor, o ódio, que eu digo sempre, que não sei por que falo isso no centro espírita, porque espírita não tem nada disso. Guardar ressentimento, mágoa, ira, a gente tem no máximo uma raivinha, um ódiozinho, mas passa, passa logo. Ou então seremos daqueles que eu levo, mas levo comigo o túmulo. E sendo espíritas, sabemos que levaremos para depois do túmulo, e poderemos levar inclusive para outras futuras reencarnações. A nossa historiografia espiritual, o nosso baú de recordações que é eterno. Se o nosso baú de recordações é eterno na nossa historiografia espiritual, é porque as respostas somos nós mesmos. Então todas as perguntas que fazemos e que vamos buscando essas respostas, iremos encontrando-as conforme o nosso amadurecimento, o nosso desapego, identificando o verdadeiro querer naquilo que agora queremos ser, no esforço que desenvolvemos para triunfarmos sobre nós mesmos. No livro Recados do Além, de Emmanuel, através de Chico Xavier,
Em 2 momentos, Emmanuel coloca um discípulo perguntando ao seu mestre: Senhor, a morte existe? E o mestre rapidamente respondeu: a morte não existe, a vida é uma criação imortal de Deus. Mas o discípulo reiterou a pergunta: então a morte não existe? E desta feita o mestre respondeu: sim, a morte existe num certo sentido que nos cabe aceitar. A criatura que deixa de amar começa logo a morrer. E no outro momento finaliza também sobre a vida e a morte, dizendo: a morte não existe, a vida é uma criação imortal de Deus. Sairás da morte quantas vezes forem necessárias, jamais conseguirás sair da vida. Viver para jamais morrer. Mas quando falamos desta vida e desta morte, naturalmente não se fala apenas da morte física, fisiológica, com o decesso do corpo no plano da terra, mas da morte existencial, da morte interior, da morte psicológica, da morte do entusiasmo, da morte da alegria. Há outros tipos de morte que envolvem o nosso viver, e podemos estar morrendo ou nos mortificando a cada instante, na busca de uma resposta, numa pergunta que fazemos, ou dentro deste processo do nosso crescimento, vamos nos matando aos poucos. E chegamos inclusive a dizer isso, a prestar: eu estou morrendo, eu estou me matando. Estas são expressões também corriqueiras do ser humano no enfrentamento das suas diversas situações. Quando não diz: fulano está me matando, estou perdendo as minhas forças, a minha vitalidade. Dizem alguns autores, dentro da estrutura da psicologia, só está acontecendo isso porque você está deixando, porque não estamos nos utilizando das capacidades e potencialidades que temos para que isso aconteça. O outro pode tentar fazer, mas isso só irá acontecer se nós o deixarmos. Então este viver para jamais morrer, esta vida como a arte do autoencontro, este encontro que vamos fazendo conosco mesmos e que vai nos dando este sentido existencial. Quando então nós passamos a verdadeiramente viver, cada manhã é diferente. Perguntado a um senhor, mas poderia ser uma senhora, de 90 anos, por que aos 90 anos de idade ele se mantinha daquele jeito, sorridente, embora já um tanto, com as forças um tanto mais fracas, mas sorridente, alegre, disposto a cumprimentar as pessoas, a sair ao portão da rua, sempre fazendo algo que coubesse dentro das suas possibilidades e das suas limitações, mas sempre com um sorriso no rosto. Ele disse: meu caro amigo, nesses 90 anos eu tenho pensado comigo mesmo quando eu acordo a cada manhã. Hoje eu tenho uma opção a fazer: ser feliz ou infeliz. E como eu não sou tolo, todas as manhãs eu tenho escolhido ser feliz. O que o levou, isso já contei aqui, o que o levou a entrar aos 90 anos de idade em aulas de violino, um instrumento que demora alguns anos para que se faça todo o aprendizado, e que um amigo seu, inclusive próximo da sua idade, lhe perguntou: mas você espera terminar o curso? Deu aquela fisgadinha dele, você espera terminar o curso? E ele, já com o conhecimento espírita, com o conhecimento da imortalidade, da reencarnação, respondeu assim à pergunta que lhe foi feita: posso não terminar o curso nesta, mas venho na próxima com os ensaios prontos. Então a pergunta e a resposta, que começam a ficar baseadas no conhecimento que temos deste ser que nós agora queremos ser, e que vai nos demonstrando um outro querer, um querer identificado com a proposta do espírito imortal e reencarnante.
e que, se sabendo imortal e reencarnante, esforça-se então para realizar o seu triunfo, e que sabe que em alguns momentos, neste esforço, passará por situações difíceis que lhe parecerão ser a própria morte, mas que lhe estarão dando vida, a vida a este ser imortal, a vida não só dos anos físicos. O que nos importa, perguntam alguns autores, dar anos à nossa vida ou dar vida aos nossos anos? Então, quando queremos ter um tanto de anos, e todo mundo quer, porque ninguém quer sair daqui, a gente fica esperando Deus chamar, mas enquanto puder protelar, não é, André? Por isso que tem médico. A gente precisa dar vida aos nossos anos, porque as horas passam, o tempo voa. E em tempos de uma semana de aposentadoria profissional, nos lembramos aqui dos primeiros dias nossos na estrutura judiciária, onde prestamos o serviço público durante 29 anos. E naquela manhã, uma jovem senhora, grávida, nos parecendo, pelo volume do abdômen gestacional, já estar por volta de 7, 8 meses, trazendo pelo braço, pela mão, uma filha, que deveria ter entre 15 anos, não mais que isto. E assim que se nos apresentou à frente, colocou a menina abruptamente sentada à cadeira e disse: esta menina seu João é, e lançou-lhe uma palavra cruel, pejorativa, dessas que não se espera que uma mãe diga da própria filha. Mas ela rapidamente disse: a senhora que é, e lançou uma outra palavra mais cruel ainda, dessas que não se espera que uma filha diga à mãe. Está nos nossos primeiros dias da estrutura forense para atender as famílias, e diante daquilo que assistimos naquele instante em 1991, percebi que seria um caminho longo, grandes conversas, de muitas perguntas e de buscar muitas respostas. Pela presença natural do benfeitor amigo que todos temos, lançamos uma pergunta à mãe: a senhora se lembra que quando estava grávida desta filha, e ela agora numa nova gestação, possivelmente sensível como a mulher fica no período da gravidez, toquei no ponto em que ela relembrasse há 15, 16 anos atrás da gestação daquela jovem que ali estava. Parecia que eu estava a pescar e lancei a isca, e ela rapidamente disse: ah, seu João, eu me lembro. Primeira filha, muito esperada. Somos pobres, mas tudo que pude fazer, bordando as roupinhas, cuidando com as coisas, guardando na cômoda, em sacos plásticos. Fui fazer o primeiro aniversário então, e a menina ali de costas para a mãe, ela também virada para a filha, mas a mãe ali declamando um verdadeiro poema histórico, de história delas duas, e que a menina nem conhecia, porque ela falava do seu período de primeira infância, do seu nascimento, do seu primeiro ano de vida. E ali ficou contando um pouco, quando eu percebi que a jovem começava a chorar. Sensibilizou-se. Talvez há tempos não estava ouvindo a mãe falar assim, ou nem conhecia mesmo aquelas histórias. E quando ela começou a chorar, a presença deste benfeitor amigo e também o nosso tino profissional nos disse: agora é com ela. Filha, você se lembra dessas coisas? Ah, seu João, muita coisa eu nem sabia,
Mas do aniversário, e depois de outro aniversário, de festinhas que eu fui, eu me lembro que a minha mãe colocava uma Maria Chiquinha, que eu virava até japonesa, de tanto que ela me puxava o cabelo para prender os cabelos. E começou ali numa certa comicidade entre o choro e o riso, contando coisas. E quando eu vi, estavam elas com as mãos entrelaçadas uma à outra. A menina agora declamando para a mãe tudo o que ela sabia, que tinha recebido como amor. E a mãe ouvindo, agora chorando e rindo daquilo que a filha estava falando. E de repente as duas se abraçaram na minha frente. E eu fiquei ali sem nada dizer. E elas me disseram: não precisa falar mais nada. Nós já entendemos. Encontramos a resposta. Saiba. Eu fiz uma prece, agradeci a Deus, mas sem saber que a maior lição viria um mês depois, quando novamente na minha sala vi que pela escada da minha porta da sala, que eu sempre mantinha aberta, vi que a jovem novamente ali subia. Pensei: meu Deus, um mês foi tão pouco. Aqui confesso o pensamento antecipado, por ter assistido toda a cena que havia assistido. Quando a jovem chegou, parou a porta, eu disse: entra. Ela disse: não quero entrar, vim agradecer. Estou descendo da Santa Casa, e devia ser por volta de 10 horas da manhã, onde minha mãe acabou de dar à luz uma irmãzinha. Mas minha mãe, seu João, faleceu no parto. E eu naquele momento agora, momentos atrás, fiquei pensando: quem seria eu? E o que seria de mim se minha mãe tivesse partido? Aquelas palavras que eu disse aquele dia, mas aquela conversa de 1 hora que nós tivemos, foi um mês da melhor convivência, o melhor mês, a melhor história, o melhor tudo, e que eu vou guardar para sempre. Obrigado. Ela saiu, fechei a porta do gabinete, deitei-me sobre a mesa e deixei que as lágrimas escorressem, por identificar que a vida é a arte do autoencontro, e que nós encontraremos filhos, amigos, companheiros de jornada, e mesmo aqueles que nos pareçam desafetos, que haverão um dia, pela estrutura do amor de Deus por nós, de se transformarem em nossos queridos. Façamos perguntas, busquemos as respostas, mas sabedores de que verdadeiramente elas estão em nós. Encontrei nesta vida alma boa e querida, doce canto da natureza, mostrando sua beleza, que há muito já se faz. Noites gloriosas vivi, pensando no reencontro de espíritos afastados, pela ilusão maltratados, cenas que eu mesmo vivi. Suave melodia a perpassar nos meus ouvidos, contando em tom sereno as páginas de outrora, de alguém que foi-se embora para nunca mais voltar. Porém, hoje eu vejo que está de volta o meu amor, alento para minha dor, ombro que se fez carne na razão da existência, perdido um dia no espaço, mas no caminho do próprio passo, ressurge vitorioso no campo renovador. E agora eu reconheço, atrás dos seus olhos brilhantes, lindas contas como antes, 2 rubis da lealdade, guardados pela saudade no profundo e azul do mar. E as faces cristalinas, tangidas pela tristeza, são como pérolas finas, cultivadas das grandes minas, no mais belo e pomposo altar. Faces que um dia beijei no mais puro sentimento, e onde mesmo eu vi rolar as lágrimas doridas, de tanto que sofridas, levadas ao desalento no mais triste chorar. E estas mãos que eu seguro,
neste tempo do futuro. São instrumentos plangentes, tocados em harmonia, em notas de sinfonia, em noites de luar. Mãos que acariciam, mãos que tocam com fervor, lindas harpas da bondade, por toda a eternidade, hão de trabalhar no amor. Assim tenho agradecido ao amigo e divino Pai, pela oportunidade, permitindo o reencontro de sublime afinidade, que até me faz chorar, e aos céus canto bem alto, até minha voz alcançar as paragens consoladoras de almas trabalhadoras, dedicadas ao Senhor. Afinal, eu encontrei aquele que eu muito amei, meu filho, meu doce amor. A resposta é você, a resposta somos nós. Paz.